Eu gostei desse nome que você criou, viu, Cleusa? Orçamento inclusivo. Muito bom. O orçamento... Foi o coletivo, viu, Lúcia? Foi o coletivo. Vocês estão de parabéns, viu? Porque é preciso que o orçamento inclua, né, os servidores e as servidoras públicas. Eu queria começar, gente, porque nós estamos aí em conjuntura eleitoral. A Auditoria Cidadã preparou um questionário que foi enviado a todos os partidos políticos para que eles enviassem aos seus respectivos candidatos e candidatas. Pouquíssimos responderam, como vocês podem ver lá na página da Auditoria Cidadã. Então, eu já queria começar pedindo para vocês ajudarem a divulgar, porque, como eu vou mostrar aí, para servidor não tem dinheiro, para os serviços públicos de interesse da sociedade, o governo diz que não tem dinheiro, mas a gente sabe que tem, não é? Como foi falado aí na abertura. Mas o nosso problema é que todo o dinheiro está reservado para o rentismo, para o sistema da dívida. Então, nós temos que pegar compromisso de candidatos e candidatas. Aí eu peço que vocês ajudem nessa tarefa de compartilhar esse questionário. Nesse contexto de eleições, eu queria também colocar essa fala do presidente do Banco Central, nesse recorte aí, desse post. Olha o que ele falou, o Roberto Campos Neto. Você tem que colocar o país em recessão para recuperar a credibilidade. Olha isso. Então, o Banco Central está fazendo isso, está empurrando o país para uma recessão mais grave ainda do que a que nós temos vivido desde 2015. Está disparando a taxa de juro aí, já chega a 13,75, enxugando a sobra de caixa dos bancos e remunerando, né, dificultando os empréstimos, levando indústrias, principalmente, à quebra e outras empresas. Nós contribuímos aí com vários artigos relacionando o modelo econômico e as eleições, depois vocês podem acessar. Bom, o Brasil, a conjuntura é aí descendo a ladeira no ranking internacional. Estamos perdendo patrimônio público estratégico e lucrativo, já perdemos a Eletrobras, já tem estudos no BNDES para privatizar a Petrobras. Nós convivemos com uma política monetária suicida praticada pelo Banco Central, que produz crise, como o próprio presidente deles falou, né? Destinando um privilégio de recursos imenso ao sistema da dívida, com a nossa economia primarizada, porque a indústria não sobrevive, não é, com esse juro abusivo, desmonte da estrutura do Estado, e no meio dessa desgraça toda, lucro recorde para os bancos. Então, isso é a prova que dinheiro não falta, né? O dinheiro está saindo aí do sacrifício dos servidores, da falta de destinação de recursos suficiente para a saúde, para a educação, para a assistência, para a previdência, para os investimentos em infraestrutura, etc. O dinheiro está saindo disso tudo e está indo para o rentismo. O lucro dos bancos está batendo recorde atrás de recorde. O que separa a realidade de abundância que existe no Brasil desse cenário de escassez que envolve a maioria do povo brasileiro? É o modelo econômico que concentra renda e riqueza. Aí tem os eixos do modelo econômico, mas eu vou me concentrar mais no sistema da dívida. Como o tempo aqui é curto e eu quero ficar dentro do tempo, eu deixo o link desse texto, que vocês podem explorar depois, inclusive usar à vontade. É um texto que o grupo de análise de conjuntura da CNBB preparou. Por que a economia brasileira está estagnada, apesar de nossas imensas potencialidades? É um texto que ficou muito bom e bem fácil de ler. Bom, o sistema da dívida, né, que é essa expressão que eu criei, é justamente para esclarecer o funcionamento do endividamento público às avessas. Porque o endividamento público deveria ser algo bom para a sociedade.
O endividamento público deveria garantir mais recursos para investimentos geradores de emprego e renda, bem-estar social e etc. Mas como é que está funcionando? Ao contrário, como um ralo de recursos, sacrificando toda a sociedade e destinando a maior parte dos recursos para o rentismo. Muita gente ainda fala que a dívida não é problema, que a dívida é em reais, basta emitir moeda. Gente, acordem, hein? Não entrem nessa conversa. Se a dívida não é problema, por que a dívida está por trás de todas as contrarreformas? Principalmente a contrarreforma da Previdência e agora a contrarreforma administrativa. Se a dívida não é problema, por que ela está por trás de todas as privatizações? Desde o governo Collor, todas as privatizações feitas por todos os governos usam a dívida pública como desculpa. Se a dívida não é problema, por que foi votado um teto de gastos? Um teto que atinge somente os gastos com a estrutura do Estado e os serviços públicos prestados à população. O gasto com a dívida, lá da emenda 95, deixa o gasto com a dívida fora do teto. Todo contingenciamento, todo arroxo é para sobrar mais dinheiro para a dívida. Então, como que a dívida não é relevante? A centralidade do sistema da dívida é incontestável. Nós preparamos esse gráfico aí, esse gráfico é munição para a luta de servidores, gente. Esse gráfico compara as despesas federais com pessoal e com dívida pública. Despesas pagas ano a ano, desde 2000 até 2022, em bilhões de reais, em valores corrigidos pelo IPCA para este ano de 2022. Então, está tudo corrigido pelo IPCA, nós estamos comparando números corrigidos da mesma forma. Olha a trajetória do gasto público, pessoal. O gasto com servidores, olha lá aquela linha azul lá embaixo. Praticamente não teve aumento nenhum nesses 22 anos. Diz que a perspectiva que eu tenho aí... Apesar do crescimento da população, olha aí o gasto com servidores públicos se manteve praticamente constante. Enquanto isso, olha o gasto com a dívida. E nesses momentos em que vocês estão vendo os saltos aí, os picos, né, de gasto com a dívida, são momentos em que crises foram fabricadas. Olha, Lúcia, acho que não está apresentando, não, hein? Oi? Eu acho que não está apresentando, não. Mário, tá sim, só se não está chegando para você, viu, Mário? Ah, desculpa. Okay. Não, aí, chegou para vocês agora? Estava chegando já o gráfico aqui, ó. Ah, então tá ótimo. Então, esse gráfico, gente, vocês podem usar à vontade, é munição para vocês, que mostra claramente onde é que está o rombo das contas públicas e o arroxo que tem sido submetido toda a classe trabalhadora do setor público. Essa aqui, gente, é a notícia quentinha de hoje, tá? O governo federal acabou de enviar hoje, dia 31, último dia, enviou o projeto de lei orçamentária do ano que vem para o Congresso. Não deu tempo de ler tudo, né? Porque nós tivemos acesso agora, 6 horas da tarde, mas eu fui direto lá na parte dos servidores públicos e olha o que está lá. Espaço de 14,2 bilhões para reajuste da remuneração de servidores públicos, sendo 11,6 bilhões do Executivo, incluído o Fundo Constitucional do Distrito Federal. Tá? Eu até deixei o link aí da notícia para vocês depois explorarem mais essas telas. Eu vou mandar para o WhatsApp da Cleusa assim que a gente terminar, viu, Cleusa? E aí você divulga aí para todo mundo. Ok. Combinado.
Então, gente, o que significa isso aí? Esse trechinho aí que foi incluído no PILOA, né, o projeto de lei orçamentária para o ano que vem. Em primeiro lugar, todo mundo tem que saber que isso aí é apenas uma previsão. Esse projeto ainda tem que passar no Congresso Nacional e depois tem que ser sancionado, tem que virar lei. E vocês têm experiência disso, mesmo virando lei, quantas vezes o governo deixou de cumprir? Então, isso aí é apenas uma previsão. E não há garantia de que vai fazer parte do orçamento federal, de que o próximo governo vai cumprir isso aí. Então, tem que ter muita luta. Segundo ponto, ainda não foi divulgado o anexo. Vocês sabem que quando o governo divulga a lei orçamentária, ele divulga os anexos, né, que detalham cada despesa. Então, ainda não foi, nós não conseguimos acesso ainda a esse anexo, porque, como eu falei, esse PILOA foi apresentado pelo governo hoje. E a gente precisa olhar isso, porque o que já aconteceu aí anos anteriores? Um reajuste direcionado só para algumas categorias, né? Então, a gente tem que ver onde que está esse anexo e o que ele dispõe. E mais, nós fizemos a conta, esse aí que o governo está chamando de reajuste, lá no texto, que eu botei em aspas lá em cima, isso aí sequer cobre as perdas inflacionárias acumuladas aí nos últimos anos. Como que a gente chegou a essa conclusão? Nós comparamos esse 11 bilhões e 600 que está lá escrito no PILOA, como o valor destinado a reajuste de servidores do executivo, comparamos isso com o valor previsto para gastos com pessoal e encargos, também do Poder Executivo. Quando a gente compara o gasto que está lá, já previsto, quer dizer, sem o reajuste, com esses 11 bilhões, qual a conclusão que a gente tem? Que a média de reajuste, se ficar só esses 11 bi aí para o Executivo, vai ser de 3,53%. Quando a gente sabe que as perdas inflacionárias acumuladas nos últimos anos passa de 20%. Então, gente, qual é o quadro? Arroxo para servidores públicos que sustentam o Estado e prestam serviços à população. Vocês estão vendo como a crise está sendo fabricada? Desse jeito, sacrificando a população, porque ao sacrificar servidor público, o próprio governo está dando um tiro no pé da economia brasileira, porque o servidor público vai consumir menos, vai contratar menos serviços. Quem hoje tem condição de contratar uma pessoa para trabalhar na sua casa, provavelmente não vai ter mais, vai ter que contratar só uma faxineira de vez em quando. E vai por aí, o sacrifício vai sendo reproduzido para outros setores da sociedade, né? Aí, na carta do FONASEF, que a Cleusa nos passou, não é, feita e assinada por todas as entidades do Fórum Mineiro, está lá, não é, que os servidores estão em campanha por reajuste emergencial desde janeiro deste ano e sequer têm sido recebidos pelo governo. Precisamos incluir no orçamento a possibilidade de instaurar uma mesa de negociação. Gente, vocês só vão conseguir isso se os parlamentares se comprometerem a enfrentar o sistema da dívida. Tá? Porque se não enfrentar o sistema da dívida, se não enfrentar essa farra dos juros que está acontecendo aqui, o Banco Central subindo juros sem justificativa, não vai ter saída. Tá? Olha só, enquanto nós estamos aí nesse arroxo, o que está acontecendo com os bancos? Ano passado, lucraram 132 bilhões.
sem contar o que eles reduzem do lucro para formar reserva de provisão para inadimplência. Essa provisão para inadimplência é deduzida do lucro. Então, nós temos até que somá-la ao lucro, porque, aliás, de vez em quando, os bancos falam, o nosso lucro caiu. Caiu nada, mentira. Quando vocês veem no gráfico do lucro que o lucro caiu, é porque a reserva explodiu, entendeu? E como a reserva sai do lucro, aparentemente, o lucro diminuiu, né? Esse é outro dado que vocês podem usar, né? O dinheiro está indo para aí. Esse gráfico é de 2021. Coca-Cola para nós? Tem microfone aberto aí, gente. Esse gráfico é de 2021 e mostra que ano passado, olha como aumentou a destinação de dinheiro para o gasto com a dívida, gente. Chegamos a quase 2 trilhões. Passou de 50% do orçamento federal. E aí, o seguinte, tem gente que fala, e deu isso tudo aí porque a auditoria cidadã soma juros e amortizações. Sabe por que a gente soma? Porque dentro de amortizações estão os juros também. O juro está sendo maquiado e contabilizado como se fosse amortização. Nós denunciamos isso desde a CPI, nesse artigo que o link está aí do lado, depois vocês podem acessar mais. Olha o que aconteceu com o gasto com a dívida nos 3 anos de governo Bolsonaro. Quase dobrou, tá? Quase dobrou. E nós estamos falando de dívida sem contrapartida, como já disse até o Tribunal de Contas da União. Nós temos, gente, quanto mais pagamos, mais devemos. Olha os dados aí. Se nós estivéssemos realmente amortizando essa bolada aí que o governo diz que a gente amortiza, essa dívida já teria sido paga. Isso não é amortização, são juros e outras despesas. Por exemplo, o Banco Central joga aí nessa despesa de amortização os gastos com o swap. O que é swap? Aquele contrato que ele faz com bancos privilegiados para garantir a variação do dólar. Você se lembra que o dólar passou de R$6? O Banco Central pagou essa diferença toda. Isso tudo virou gasto com a dívida. Não tem transparência nenhuma. Tá? Enquanto lá no portal da transparência, se você entrar lá e for acompanhando a despesa, por exemplo, da área da educação, da saúde, você chega até na nota fiscal final lá de pagamento. No gasto com a dívida, não tem transparência nenhuma, não tem nenhum desdobramento, tá? Até o Tribunal de Contas já falou que a dívida não serviu para investimento no Brasil. Esse link está aí, vocês podem assistir depois, né? Ora, se não serviu para investimento, serviu para quê? Para alimentar os mecanismos financeiros, de transformar a dívida privada em dívida pública, de pagar juro abusivo, de contabilizar juro como amortização, bancar a farra do swap, remunerar diariamente a sobra de caixa dos bancos, cobrir prejuízo do Banco Central. Olha só em um ano, em 2016, quando o Banco Central estava no auge da fabricação da crise, para empurrar a aprovação da emenda 95, reforma trabalhista, etc. Vocês sabiam que o prejuízo do Banco Central só em um ano, em 2016, foi 250 bilhões? 250 bilhões em um ano. Quase 25 vezes o que o orçamento agora para 2023 está reservando para todo o serviço público do Poder Executivo. 25 vezes foi o prejuízo que o Banco Central transferiu para o Tesouro. Então, vocês estão vendo como está tudo interligado? O juro alto no Brasil
tem sido o principal fator de crescimento da dívida. O juro chega a superar o estoque da dívida líquida do setor público, gente. O que significa isso? Que é uma dívida de juros sobre juros. E todo o sacrifício que a gente tem feito para pagar essa dívida, que a dívida está sendo paga, viu? Tem gente que fala que está só rolando, não é não. A dívida está sendo paga em dinheiro também. E tudo que foi pago, olha aí, sequer cobriu o gasto com juros. Não tem saída, gente. Com essa farra dos juros, o Banco Central está enterrando a economia brasileira. Hoje, 78% das famílias brasileiras estão endividadas. E 4 em cada 10 não conseguem pagar suas contas. O Banco Central já levou a Selic para 13,75%, maior taxa do planeta, e ainda anuncia que vai subir mais. Por quê? Porque está cumprindo aquilo que o Roberto Campos Neto falou lá no post que eu mostrei inicialmente, que tem que julgar a economia na recessão. Por que tem que julgar na recessão? Porque a recessão, gente, tem sido muito útil para o mercado financeiro. Quem é que está comprando todo o patrimônio estratégico do Brasil que está sendo privatizado? Quem é que está comprando as refinarias, os aeroportos, os portos? O Porto de Vitória, importantíssimo do Brasil, acabou de ser arrematado por um fundo financeiro que pagou, sabe com o quê? Com precatório. Gente, avacalhação total. E quem é que decide essas taxas de juros abusivas no Brasil? A diretoria do Banco Central. Quem é que ela escuta? Representantes do mercado financeiro em reuniões secretas. Trimestralmente, o Banco Central se reúne de forma sigilosa com representantes do setor financeiro. E, claro, o que vocês acham que eles vão falar? Ah, baixa o juro aí, diminui o nosso lucro. Claro que não. Eles jogam lá para cima, porque olha o que está acontecendo no Brasil. A economia toda parada, o povo na penúria, Brasil voltando ao mapa da fome e os bancos batendo recorde de lucro. Tudo por causa da política monetária do Banco Central e do sistema da dívida. Viramos paraíso de rentista. O Banco Central tem mentido para a população. Não tem justificativa para aumentar juro para controlar a inflação. O tipo de inflação que existe no Brasil é inflação de preço e não de demanda. Inflação de preço, gente, proveniente principalmente do aumento dos combustíveis pela Petrobras. E ninguém quer tocar nisso, né? Ninguém quer incomodar lá os acionistas da Petrobras. Esse preço de paridade de importação é insano. É um preço como se nós importássemos tudo que consumimos aqui. E os engenheiros da EPET nos ensinam que a gente produz 94% dos combustíveis aqui. O Banco Central, gente, está enterrando a economia brasileira. A cada 1% de aumento dos juros, Selic, representa 34,9 bilhões de gasto com a dívida. Cada 1%. Eu queria que vocês comparassem isso com aquele 11 bilhões que está lá no Pilô para todo o poder executivo de reajuste. O Banco Central já aumentou a Selic, gente, de 2 para 13,75, ou seja, já aumentou quase 12% e falou que vai aumentar mais. 12 vezes 34,9, nós estamos falando em mais de 400 bilhões a mais de juros, só em razão do aumento da Selic, sem justificativa técnica. Vocês estão vendo, então, que tem dinheiro? Tem dinheiro, e o dinheiro está indo para banqueiro, está indo para o sistema da dívida, tá?
Por isso, a Auditoria Cidadã lançou campanha para limitar juro no Brasil. Está aí o link do site. Quem ainda não tomou conhecimento dessa campanha, por favor, acesse. O sindicato que ainda não está divulgando, por favor, divulgue, porque essa campanha tem potencial de mudar esse quadro financeiro do Brasil. Nós apresentamos proposta legislativa na Câmara e no Senado. Vocês estão vendo aí o print da Câmara, o print do Senado, com o nome lá, ó, autor, Auditoria Cidadã da Dívida. Nós apresentamos essa proposta. Na Câmara dos Deputados, nossa proposta foi aprovada na Comissão de Legislação Participativa, já virou projeto de lei complementar, PLP 104 de 2022. Nós já tem uma enquete oficial lá na Câmara dos Deputados. Vai ser muito importante que vocês votem nessa enquete para mostrar para os parlamentares. Vocês sabem que os parlamentares olham essas enquetes oficiais da Câmara. Basta entrar naquele link ali que já direciona direto para lá. Preparamos também uma ferramenta para envio de carta com um clique apenas para todos os parlamentares da Comissão de Finanças e Tributação, para que seja aprovado o PLP 104, 2022, sem alterações. Tá? Fizemos também um folheto resumido. Os sindicatos que puderem aí se reunir, imprimir para ajudar a divulgar, é um folheto de meia página apenas, porque o povo brasileiro, gente, tem que tomar conhecimento dessa campanha. Nós temos que distribuir isso nas ruas, nas rodoviárias, em locais de grande circulação, porque essa campanha é realmente importante e os parlamentares precisam se comprometer com ela também. Enquanto o Banco Central mente para a população e continua subindo os juros sem parar, o Brasil está entre os campeões do desemprego no mundo, o país volta ao mapa da fome e 4 bancos brasileiros estão entre os 10 mais rentáveis do planeta. Gente, isso é revoltante, tá? Isso é revoltante. O principal mecanismo de transferência de dinheiro público para banco é o que nós chamamos de bolsa banqueiro, a remuneração da sobra de caixa dos bancos, que acontece através das operações compromissadas e desse depósito voluntário remunerado, infame, que foi aprovado na Câmara dos Deputados. Tá? O Banco Central ganha do Tesouro Nacional mais de 2 trilhões em títulos da dívida, gente. O Tesouro doa para o Banco Central mais de 2 trilhões de reais em títulos. E ainda por cima, paga juros para o Banco Central sobre esses títulos. E o que o Banco Central faz com esses juros? Remunera a sobra de caixa dos bancos. Então, isso aí virou uma correia de transmissão de dinheiro público para banco. Tá? O rombo das contas públicas está no Banco Central e no sistema da dívida. Tem essa outra ferramenta aí para pressionar parlamentares para abrir uma CPI do Banco Central. O Banco Central tem que explicar por que ele está subindo o juro desse jeito, por que ele está aumentando a recessão, por que ele está remunerando a sobra de caixa dos bancos, por que ele está fazendo farra de swap, desrespeitando a população brasileira. A gente nem sabe para quem a gente paga essa dívida. Os beneficiários da dívida interna são sigilosos, a gente só sabe os setores econômicos. E que setores são esses? Os bancos nacionais e estrangeiros ficam com 43% dos títulos. Pessoas estrangeiras que não bancos, porque banco está ali no setor bancos. Esse outro aí, estrangeiros, são investidores individuais, tipo Jorge Soros. Fundos de investimento, 19%, previdência, que não é só previdência de fundo de trabalhador, não. Aquela previdência privada dos ricos está aí na rubrica previdência também. Tá? Então, o tesouro direto é 1% ali dentro daquele outros.
quando fizermos a auditoria, isso tudo vai ser segregado, tá? E a classe trabalhadora não será prejudicada, não, como quem ataca a auditoria cidadã gosta de dizer. O orçamento desse ano, de 2022, já reserva 56,65% para a dívida. Claro, com esse aumento do juro, é capaz de dar até mais, tá? No caso da dívida dos estados, recentemente o Supremo admitiu compensações. Por que o Supremo admitiu essa compensação? Para não enfrentar os grandes acionistas da Petrobras. Tem uma notícia aí no site da Auditoria Cidadã, que vocês podem acessar depois. No caso aí de Minas Gerais, o Zema, não é, ficou aí insistindo com a Assembleia para aprovar o regime de recuperação fiscal. Acabou que conseguiu, foi no Supremo, né, julgar o Estado de Minas nessa esparrela aí do regime de recuperação fiscal, que de recuperação não tem nada. A Auditoria Cidadã preparou uma nota técnica sobre a dívida do Estado de Minas Gerais, é uma nota recente, do mês passado, vocês podem acessar, tem dados aí também que ajudam na luta de vocês, tá? Nessa nota técnica, tem vários dados do Estado, porque eu sei que aí tem sindicatos federais e tem sindicatos também de servidores do Estado, né? E, recentemente, o governo Zema abriu mão de 135 bilhões de crédito da Lei Candir. Vocês estão vendo que tem dinheiro? Olha só, abriu mão de 135 bilhões que poderiam ter chegado no Estado de Minas Gerais. Isso tem também que ser munição na luta de servidores, depois vocês podem acessar essa nota técnica. E o grande capital não está satisfeito com essa subtração de recursos através da dívida, não. Ele quer mais. Ele quer o esquema fraudulento da securitização, que funciona de forma semelhante a um consignado de serviço de recursos públicos. Por quê? Os contribuintes pagam imposto na rede bancária, mas o dinheiro do imposto não chega aos cofres públicos. O dinheiro cai numa conta vinculada a esse esquema e vaza para o investidor privilegiado que comprou papéis do esquema de securitização antes de chegar no orçamento. Então, o orçamento vai ficando diminuído, e o dinheiro já vazou para servidores públicos. Desculpa, e o dinheiro já vazou para investidores privilegiados. Aí, na hora de reajuste de servidor público, o governo fala, não tem dinheiro. Como não tem dinheiro? O dinheiro já vazou antes. E aí, no estado de Minas Gerais, esse esquema está funcionando através da MGI, participações. Tá? Os danos provocados por esse esquema são gigantes. Desvia o dinheiro dos impostos, o Estado perde o controle da arrecadação, compromete o orçamento com essa subtração de recursos, gera dívida ilegal, só bancos ganham. Gente, como eu falei já várias vezes, não falta dinheiro no Brasil. Olha aí, nós temos mantido cerca de 5 trilhões em caixa no âmbito federal, na conta única do Tesouro, no Banco Central, em reservas internacionais. Mas tudo isso está reservado único e exclusivamente para o rentismo. Tá? Os estados e municípios estão sendo afetados pela crise fabricada e o lucro dos bancos batendo recorde. É simples a equação, tá? E ela tem que ser enfrentada. E a ferramenta para enfrentar é a auditoria, porque é através da auditoria que a gente percebe os mecanismos, as manobras, para fazer uma denúncia consistente. Né? Então, para enfrentar essa situação, precisamos conhecer a realidade, senão a gente passa batido nesse arroxo, nessa escassez que tem sido submetida à sociedade brasileira. É preciso conhecer o modelo econômico, o funcionamento do sistema da dívida, a política monetária suicida do Banco Central. Né? Esse conhecimento vai ajudar numa mobilização social consciente. Isso que a gente precisa construir.
para apoiar isso, né, a Auditoria Cidadã está sempre lançando ações concretas para possibilitar a participação e a mobilização de todo mundo. Nesse momento, é a campanha pelo limite do juro no Brasil, a campanha é hora de virar o jogo, a luta da auditoria com participação social e a pressão a candidatos e candidatas a responder o questionário e se comprometerem com essa pauta. Eu agradeço imensamente esse convite, em nome da Cleusa, que fez o contato direto comigo, e fico aguardando vocês nas redes sociais da Auditoria Cidadã, aguardando vocês também nas nossas reuniões, debates, e agradeço profundamente, gente, pela oportunidade de dialogar com vocês nessa noite, viu? Vou ficar aqui um pouco mais, Cleusa, se tiver alguma questão aí.